Olá pessoal, eu me chamo Caio Henrique, tive a orientação do professor Dr. Juliano Schmigel e a tutora Carla Isabel. O meu título é A Música nos Objetos de Aprendizagem, Facilitadores no Processo de Ensino e Aprendizagem de Estudantes no TEA. O tema TEA. O tema partiu da educação tecnológica inclusiva. Vemos que o crescente uso das tecnologias na sociedade contemporânea tem trazido inúmeras estratégias metodológicas para os docentes, que são os chamados objetos de aprendizagem. Eles são eficazes para reformular as maneiras de ensinar no ambiente contemporâneo, traz praticidade, ludicidade a todos os estudantes nascidos na era digital. Com isso, como usar toda essa tecnologia para favorecer o processo de ensino de aprendizagem de estudantes com limitações tal como o TEA? De fato, há tantas possibilidades, mas é preciso sim trabalhar com esses estímulos variados para que possamos criar pontes do saber. Os objetos de aprendizagem são extremamente potencializadores da intervenção pedagógica no ensino e oferecem recursos sensoriais, facilitam a interação, a ação dos estudantes, principalmente as crianças autistas que mais necessitam disso, uma vez que essa síndrome traz diversos prejuízos às áreas da comunicação. Sabe-se que a música, por uma perspectiva neurocientífica, estimula a concentração, além de tranquilizar os sujeitos que são condicionados ao efeito sonoro. Então, aproveitar-se desses elementos associados aos OAS é um caminho muito possível para facilitar a atenção e melhorar a interação entre o professor e o aluno autista, até mesmo como uma função terapêutica para acalmá-los. Justificativa. Com o crescente número de matrículas de estudantes autistas nas escolas e sabendo-se da falta de material didático disponíveis, então, nas escolas públicas principalmente, que tem crescido muito o número, e a gente não tem formação adequada aos professores, falta material, fez-se necessário esse estudo diante de alternativas pedagógicas ofertadas pelos objetos de aprendizagem. Metodologia. Será qualitativa de análises teóricas. A primeira etapa teve um estudo de referenciais teóricos que norteiam acerca do quais os potenciais do objeto de aprendizagem, com a música, uma análise das limitações das crianças autistas, uma observação das contribuições da neurociência a favor dessa aprendizagem. Em sequência, na segunda etapa, elaboração de gráficos e textos que trazem os resultados obtidos. A revisão sistemática de literatura ela permitiu traçar um plano de pesquisa mais assertivo quanto aos estudos, porque é muito difícil achar algum trabalho, um estudo voltado aos objetos de aprendizagem que lide diretamente com questões musicais, sonoras, voltadas a crianças autistas. Então, a ideia foi buscar, dentro dessa revisão sistemática, pesquisas cada vez mais embasadas dentro do objeto de aprendizagem para a aprendizagem, da questão da limitação do autista, das funções da música, da neurociência, estudando essa música e fazer uma junção para trazer hipóteses ao trabalho. Ensinar por meio das tecnologias assistivas para estudantes com autismo é uma prática inovadora nos ambientes educacionais, porque ainda se fica muito limitado ao trabalho manual, ao caderno, aos recursos mais tradicionais. Além disso, quando utilizamos essa tecnologia, nós proporcionamos um pensamento reflexivo e criativo, algo lúdico para a sala de aula. Vimos que os jogos digitais, como recursos de tecnologia assistiva, por exemplo, eles apresentam significativos resultados para a educação inclusiva, proporcionam inovar a prática do professor, dialogando da melhor forma com o estudante e promover uma aprendizagem inclusiva. Os jogos digitais ainda contribuem para a aprendizagem e também com ele a gente pode perceber que a prática pedagógica se torna muito mais eficaz. Assim, com o estudo sobre o método Design Science, brincar com os sons de um jogo digital interativo portátil, eles estudaram crianças com síndrome de Down em uma escola e essas crianças tinham dificuldade na fala. O jogo foi voltado para estimular, para evoluir a fala das crianças. E foi notado assim uma evolução grandiosa. O protótipo do jogo então permitiu a inclusão no contexto escolar, trouxe uma implantação de novos recursos, de novas possibilidades, utilizando os TICs, música, acessibilidade e aprendizagem.
Ainda com os estudos, vimos que os efeitos sensoriais da música, eles partem das contribuições que a neurociência estuda. Então, a partir de técnicas de EEG, por exemplo, nós podemos ver as respostas emocionais dos sujeitos que são expostos a essas músicas. Então, como eles reagem? Quais as intenções da música e quais as possibilidades dela a partir das análises da neurociência. Por isso, compreender esses traços dos aspectos, dos objetos de aprendizagem associados à música são extremamente relevantes, uma vez que nos faz conhecer as variadas funções da música nos recursos tecnológicos, tais como decorar, motivar, descontrair, e com a mediação do professor pode contribuir para a aprendizagem de diferentes conteúdos, sejam eles musicais ou não. O mapeamento sistemático das literaturas permitiu traçar um plano de pesquisa com embasamentos acadêmicos, organizando os periódicos com maior ou menor relevância. Diante disso, para o estudo em questão, foi traçada uma linha de pensamento buscando demonstrar os achados que envolvam objeto de aprendizagem, música, aprendizagem, neurociência e inclusão. Aqui está um gráfico que demonstra o número de matrículas de crianças autistas na escola pública. De 2017 para 2021, o quanto cresceu, o quanto eles estão sendo incluídos na escola e o quanto é necessário que se criem estratégias e atividades adaptadas. Com isso, vimos as dificuldades da criança autista, os prejuízos que eles têm na interação social, na comunicação, às vezes a ausência da linguagem ou o desenvolvimento da linguagem é muito pequeno, às vezes estereotipado, repetitivo. Isso tudo dificulta sim a interação com o professor, com os demais colegas de classe e também para que o professor consiga achar estratégias eficazes. Vimos que então, as características dos objetos de aprendizagem. Como que a gente vai inferir ideias de trabalho? A ideia aqui é trabalhar com objetos de aprendizagem para melhorar a vida das crianças autistas. Então, o que são esses objetos de aprendizagem? De acordo com a Juliana Braga, são ferramentas educacionais usadas para facilitar ou melhorar o processo de ensino de algum saber. Com isso, eles são responsáveis em trazer ludicidade, promover a aprendizagem de forma interativa e dinâmica. Aqui está um dos estudos realizados na pesquisa que mostra os jogos digitais a favor da aprendizagem. Esses jogos desenvolveram atenção, melhoraram a concentração, melhoraram diversas situações de memória e outros para as crianças que foram expostas aos jogos. Aqui, o trabalho em questão não é especificamente a crianças autistas, mas mostra o quanto que crianças expostas aos jogos e aos games podem melhorar a questão da atenção, da linguagem e tudo isso que a gente sabe que é uma limitação do autista e que o jogo aqui pode favorecer. A música e a afetividade para as crianças no TEA. Quando o sujeito está mergulhado em uma música, ele significa o mundo que está em sua volta, por meio de consciências afetivas. Nessa perspectiva, dizemos que a música é uma linguagem reflexiva-afetiva, já que envolve um tipo de reflexão que se faz possível por meio da afetividade, e uma afetividade que se faz possível por meio de determinado tipo de reflexão. Então, nesse estudo aqui, nós vemos o quanto que a afetividade é promovida por meio da música. E as crianças com TEA precisam de afetividade, precisam de interação, precisam criar algo que tenha um vínculo. Então, uma música que ele goste, um som que seja atrativo. E aí, como associar a música aos objetos de aprendizagem, A presença desses efeitos sonoros em objetos de aprendizagem é uma maneira de possibilitar a afetividade com a cognição, ou seja, aprendizagem e afetividade, uma coisa levando a outra. A familiaridade com a música, as trilhas sonoras ou os sons propiciam a motivação dos sujeitos, bem como favorece a memorização no processo de aprendizagem. Contribuições da neurociência para a aprendizagem. Aqui a gente vê um pouco da neurociência, estudando a plasticidade cerebral, atuando no funcionamento do cérebro, estudando os indivíduos que são expostos a algum estímulo, tanto de cognitivos quanto musicais, sonoros, e entendendo, por sua vez, que a aprendizagem pode ser trabalhada com vários estímulos. Ela nos traz, sim, esses estudos e essas certezas de que os estímulos podem variar a maneira de se trabalhar a aprendizagem. Aqui temos os resultados em discussão. Portanto, as análises permitiram compreender o quanto tem crescido o número de alunos autistas nas escolas brasileiras. Falamos da limitação dessas crianças. Pode entrar.
Resultados e discussão. As análises permitiram compreender o quanto tem crescido o número de autistas nas escolas brasileiras, as limitações quanto às questões da aprendizagem. Observamos que os objetos de aprendizagem atrelados às competências da música e da neurociência são contribuintes desse processo de ensino aos estudantes autistas. Validamos com relevância a junção desses itens a favor da aprendizagem desses estudantes, uma vez que eles necessitam de maior suporte educacional e os objetos de aprendizagem musicais trazem essas características que auxiliarão nessa prática. Esses estudos trouxeram uma nova perspectiva das funções executivas e terapêuticas da música e suas contribuições para a aprendizagem dos estudantes autistas. Por meio da neurociência e de estudos teóricos, conseguimos observar que a música e os efeitos sonoros são altamente potencializadores do ato cognitivo. Logo, podem ser associados ao ensino de crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, tal como o TEA. De fato, a ligação da música a esses objetos de aprendizagem demonstra maior eficácia na proximidade entre o usuário e tecnologia, criando vínculos suscetíveis ao ato de aprender. Em sequência, notamos a relevância das possibilidades de jogos e softwares disponíveis na rede para serem escolhidas pelos professores que lidam cada dia mais com essas crianças com deficiências intelectuais. Mediante essa análise, evidenciou-se que os professores devem escolher o objeto de aprendizagem para facilitar a prática pedagógica, com preferência aqueles que dispõem de música, algum efeito sonoro que traga algum sentido afetivo a esse estudante. Uma música calma, terapêutica ou outra que desperte a motivação do aluno já é um caminho para eleger qual objeto será mais apropriado para a sua aula. Vemos também que a música nos objetos de aprendizagem ela possui funções variadas. Ajuda a descontrair, a memorizar, a motivar, a gerar um ambiente de familiaridade entre o estudante e o conteúdo utilizado nesses recursos, apresentando afetividade e interatividade. Tudo o que precisamos para despertar no estudante autista um pouco mais de vínculo, né? Por conseguinte, temos novas estratégias para o professor, o docente que lida com esse dilema de ensinar com qualidade os estudantes no TEA. Notadamente, a vivência com o som e a música, de acordo com os estudos realizados pela neurociência, permite explorar sinapses cerebrais que não são ativadas facilmente sem esses estímulos, de acordo com os estudos que realizamos perante os testes da neurociência. Isso nos proporciona uma nova maneira de aprender, contextualizada à aprendizagem significativa, além de proporcionar situações em que o aluno com TEA ou não seja o construtor do próprio conhecimento. Aqui há um mapa mental construído pensando em todo o estudo realizado. Então, o objeto de estudos, os estudantes no TEA, que são envoltos por objetos de aprendizagem, juntamente com a música, a partir dos estudos da neurociência, da neuropsicologia, vão trazer uma nova formação, um novo olhar para o professor, para o docente que lida com o autista. Então, ele vai ter caminhos para trabalhar, vai criar possibilidades, com essas possibilidades vai gerar aprendizagem e, por sua vez, a inclusão. Considerações finais. A junção entre um objeto de aprendizagem e música são enormes potencializadoras de aspectos ligados à concentração e afetividade, ou seja, ideais muito úteis para a aprendizagem de autistas. Afinal, essas ferramentas facilitam a inserção deles no contexto dos conteúdos que são ministrados pelos docentes. Sendo assim, desfrutar dos aspectos emocionais da música, juntamente com as funções tecnológicas dos OAS, é um desafio necessário para trazermos equidade ao ambiente escolar no que concerne à didática utilizada com crianças autistas.